Posso realmente descobrir a verdade por trás da guerra silenciosa do Japão com a China? Em um cenário global cada vez mais instável, Japão e China protagonizam uma disputa silenciosa, mas extremamente estratégica. Não há declarações formais de guerra. Porém, os movimentos de ambos revelam uma competição intensa por poder e influência. Essa rivalidade acontece nos bastidores, onde decisões econômicas e políticas moldam o futuro da região. Diferente dos conflitos tradicionais, essa guerra não se manifesta com armas visíveis, mas com decisões calculadas. Tarifas comerciais, acordos internacionais e posicionamentos militares são utilizados como ferramentas de pressão. Cada ação é pensada para enfraquecer o outro lado, sem provocar um confronto direto. O equilíbrio de poder na Ásia está em transformação. Enquanto a China expande sua influência global, o Japão se vê pressionado a reagir para não perder relevância estratégica. Essa disputa não afeta apenas os dois países, mas impacta toda a ordem mundial. A complexidade desse conflito está justamente na sua sutileza. Pequenos movimentos podem gerar grandes consequências, criando um ambiente de constante tensão. É um jogo de xadrez geopolítico, onde cada passo precisa ser cuidadosamente calculado. No centro dessa disputa está o controle de influência econômica, tecnológica e militar. Quem dominar esses pilares terá vantagem não apenas na Ásia, mas no cenário global como um todo. Essa rivalidade silenciosa também é travada na narrativa global. Cada país tenta moldar a percepção internacional a seu favor, influenciando aliados e parceiros estratégicos. A batalha pela opinião global é tão importante quanto qualquer movimento militar. No fim, o maior risco dessa guerra invisível é justamente sua imprevisibilidade. Sem linhas claras de confronto, qualquer decisão pode ser interpretada como provocação, aumentando a tensão de forma abrupta e perigosa. Além disso, a interdependência econômica entre Japão e China torna esse confronto ainda mais complexo. Os dois países dependem um do outro em diversos setores, o que cria um paradoxo: competir sem poder romper totalmente os laços. Essa dependência mútua funciona como um freio e, ao mesmo tempo, como um risco. Qualquer ruptura significativa pode causar impactos globais, afetando mercados, cadeias produtivas e economias inteiras. A relação entre Japão e China carrega um passado pesado, marcado por guerras, invasões e profundas feridas históricas. Esses eventos moldaram a forma como os dois países se enxergam até hoje, alimentando desconfianças e ressentimentos. A Segunda Guerra Sino-Japonesa foi um dos episódios mais traumáticos dessa relação. O conflito deixou marcas profundas na memória coletiva chinesa, criando um legado difícil de superar. Mesmo décadas depois, esse passado ainda influencia decisões políticas e diplomáticas. Apesar de períodos de cooperação econômica, a rivalidade nunca desapareceu completamente. Sempre existiu uma tensão subjacente pronta para emergir em momentos de instabilidade. Essa dualidade entre parceria e competição define a dinâmica entre os dois países. Com o crescimento econômico de ambos, a competição se intensificou. Japão e China passaram a disputar espaço não apenas regionalmente, mas também no cenário global. Essa rivalidade se tornou mais sofisticada e estratégica. O passado não é apenas história, ele é um fator ativo nas decisões atuais. Cada movimento político carrega o peso de décadas de conflitos e disputas, tornando qualquer aproximação mais delicada. Memória histórica e política caminham juntas nessa relação. Lideranças utilizam eventos do passado para fortalecer narrativas internas e justificar decisões externas, mantendo viva uma rivalidade que nunca foi totalmente resolvida. Enquanto não houver uma reconciliação mais profunda, o passado continuará sendo uma sombra constante. Ele limita a confiança e transforma qualquer tentativa de aproximação em um processo frágil e cheio de riscos. Outro fator relevante é a forma como a educação e a mídia em ambos os países retratam essa história. Narrativas nacionais reforçam identidades e muitas vezes perpetuam visões conflitantes sobre os mesmos eventos. Isso cria gerações que crescem com percepções diferentes sobre o passado, dificultando ainda mais qualquer tentativa de reconciliação plena e duradoura entre as duas nações. A ascensão da China nas últimas décadas transformou completamente o equilíbrio global. De uma economia emergente, o país se tornou uma superpotência capaz de desafiar as estruturas tradicionais de poder. Esse crescimento acelerado colocou pressão direta sobre o Japão. A iniciativa Cinturão e Rota é um dos principais instrumentos dessa expansão. Ao investir em infraestrutura e comércio em diversos países, a China amplia sua influência e cria uma rede estratégica global. Para o Japão, isso representa uma ameaça direta à sua posição na Ásia. Além da economia, a China tem investido fortemente em seu poder militar. A modernização das forças armadas e a presença mais assertiva no Mar do Sul da China geram preocupação crescente em Tóquio. O risco de conflito indireto aumenta,
O avanço tecnológico chinês também é um fator crítico. Dominar áreas como inteligência artificial e telecomunicações significa ter vantagem estratégica no futuro. O Japão entende que essa disputa vai além do presente, ela define o próximo ciclo de poder global. Esse novo cenário exige adaptação rápida. A ascensão chinesa não apenas muda o jogo, mas redefine as regras, obrigando o Japão a repensar sua posição estratégica. A velocidade dessa transformação é um dos fatores mais preocupantes. Em poucas décadas, a China passou de coadjuvante a protagonista, alterando alianças, fluxos comerciais e decisões políticas em escala global. Se essa trajetória continuar, o mundo pode caminhar para uma nova ordem multipolar, onde o equilíbrio dependerá da capacidade de países como o Japão de se adaptarem rapidamente a essa nova realidade. Outro elemento crucial é o uso do poder econômico como ferramenta geopolítica. A China tem demonstrado capacidade de influenciar decisões de outros países por meio de investimentos e acesso ao seu vasto mercado. Isso coloca o Japão diante de um desafio ainda maior: competir não apenas em inovação e indústria, mas também na capacidade de construir influência internacional de longo prazo. Diante desse avanço, o Japão tem adotado uma postura mais ativa e estratégica. Em vez de confronto direto, o país aposta em alianças e reposicionamento econômico para equilibrar o poder na região. No campo econômico, o Japão tem fortalecido acordos multilaterais como o CPTPP. Essa estratégia cria uma rede de comércio que reduz a dependência da China e amplia sua influência internacional. É uma resposta indireta, mas altamente eficaz. A diversificação das cadeias de suprimento é outro movimento crucial. Ao reduzir sua dependência da produção chinesa, o Japão diminui riscos e aumenta sua autonomia econômica. Essa decisão tem impacto direto na segurança nacional. No âmbito militar, o país passa por uma transformação significativa. O aumento dos gastos com defesa e uma postura mais assertiva sinalizam uma mudança histórica na política japonesa, tradicionalmente mais pacifista. Diplomaticamente, o Japão fortalece alianças estratégicas com Estados Unidos, Austrália e Índia. O fortalecimento desse eixo cria um contrapeso relevante à influência chinesa na região. Essa mudança de postura representa uma virada estratégica importante. O Japão deixa de ser apenas reativo e passa a agir de forma mais proativa na defesa de seus interesses. Ao mesmo tempo, o país busca equilíbrio para não escalar tensões de forma descontrolada. É uma estratégia delicada. Mostrar força suficiente para dissuadir, mas sem provocar um conflito direto. Um ponto-chave dessa estratégia é a resiliência econômica. O Japão busca garantir que sua economia continue forte e adaptável, capaz de suportar choques externos e pressões geopolíticas. Além disso, o país investe cada vez mais em inovação e tecnologia como forma de manter sua competitividade global, garantindo relevância mesmo diante do avanço chinês. A intensificação dessa disputa silenciosa aumenta significativamente os riscos para a estabilidade global. Pequenos erros de cálculo podem escalar rapidamente, gerando conflitos maiores envolvendo outras potências. A decisão do Japão de ampliar sua presença militar na região é um sinal claro dessa nova fase. Não se trata apenas de defesa, mas de uma estratégia para garantir seus interesses diante do avanço chinês. O problema é que cada movimento gera uma reação. Esse ciclo de ação e resposta cria um ambiente de tensão constante, onde o equilíbrio é frágil e imprevisível. Se essa rivalidade continuar se intensificando, o impacto poderá ultrapassar a Ásia, cadeias de suprimento globais. Mercados financeiros e alianças internacionais podem ser diretamente afetados. No final, essa guerra silenciosa é mais perigosa do que parece. Sem um confronto direto, ela evolui nas sombras mas com potencial de redefinir o futuro da ordem mundial. O maior perigo está na escalada não intencional. Um incidente isolado pode ser suficiente para desencadear uma reação em cadeia, envolvendo múltiplos países em um conflito de grandes proporções. O futuro dessa relação dependerá da capacidade de ambos os lados de equilibrar competição e cooperação. Caso contrário, essa guerra invisível pode deixar de ser silenciosa e se tornar um dos maiores conflitos do século. Outro risco relevante é o impacto nos mercados globais. Qualquer aumento significativo de tensão pode gerar instabilidade financeira, afetando investimentos, moedas e cadeias de produção. Por fim, essa disputa não é apenas sobre Japão e China. Ela representa um novo capítulo na disputa pelo poder global, onde decisões tomadas hoje irão definir o equilíbrio do mundo nas próximas décadas. Se essa dinâmica continuar evoluindo sem mecanismos claros de contenção,
o mundo pode entrar em um período prolongado de incerteza estratégica, onde alianças serão constantemente testadas e redefinidas. Países que hoje permanecem neutros podem ser pressionados a escolher lados, fragmentando ainda mais a ordem internacional e criando blocos econômicos e militares cada vez mais polarizados, o que tende a aumentar o risco de choques indiretos em múltiplas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, essa disputa silenciosa pode acelerar transformações profundas na economia global, impulsionando inovação, relocalização industrial e novas cadeias de valor. No entanto, esse avanço vem acompanhado de um custo elevado, maior volatilidade, aumento do protecionismo e um ambiente de negócios mais incerto. No fim, o verdadeiro impacto dessa rivalidade não será medido apenas pelo poder militar ou econômico, mas pela forma como ela irá redefinir as regras do jogo global nas próximas décadas.